Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 2 Livres por Amor a Ele. No último discurso de Martin Luther King Jr., ele disse o seguinte: Bem, eu não sei o que vai acontecer agora. Temos alguns dias difíceis pela frente, mas isso realmente não importa para mim agora, porque eu estive no topo da montanha. E eu não me importo. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus, e Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei, e eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com você, mas eu quero que você saiba esta noite que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Admiramos a luta do pastor Luther King pela liberdade e concordamos com seu discurso. Nossa vida não pode simplesmente passar sem propósito ou significado. Devemos encontrar um objetivo que dê sentido ao nosso viver e nos liberte das correntes da inutilidade e trivialidade que limitam nossa vida. Para entender melhor essa ideia, vamos analisar a história do povo de Israel. Deus revelou a Abrão que seus descendentes seriam escravos por um período. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Gênesis 15, versículo 13. O relato bíblico mostra que essa profecia se cumpriu quando os israelitas foram escravizados no Egito. O dicionário Michaelis Online descreve escravo como aquele que vive privado da liberdade, em absoluta sujeição a um senhor ao qual pertence como propriedade. No Egito, depois de José, o povo de Israel foi escravizado. Isso significa que estavam privados de várias coisas, incluindo sua liberdade, sua capacidade de tomar decisões e controlar a própria vida. Além disso, eles eram forçados a trabalhar arduamente, muitas vezes em condições extremamente difíceis, sem receber pagamento adequado ou tratamento justo. Eles também estavam privados de seus direitos religiosos, culturais e de outras liberdades básicas, o que significava que não podiam seguir sua própria religião, praticar seus rituais ou manter suas tradições. Estavam sujeitos a um senhor implacável, sem respeito nem consideração à dignidade humana. A principal preocupação deles era a sobrevivência. Experimentavam um esforço de resistência para continuar a ter o pão de cada dia. Os dias eram incertos. Não tinham nenhuma perspectiva quanto ao dia de amanhã, ao futuro. O destino deles estava programado: trabalhar, sofrer e morrer. Que sentido a vida tinha para eles? Foi justamente nessa situação deplorável que Deus se manifestou. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Quando destacamos as reações de Deus diante da escravidão do povo, podemos perceber que ele é próximo e se importa profundamente com ele. Deus viu a aflição do seu povo, ouviu o clamor dele e conheceu o seu sofrimento. Ele desceu para libertá-lo das mãos dos egípcios, para levá-lo a uma terra boa e ampla, uma terra que mana leite e mel. Nada do que estava acontecendo ali escapava aos olhos e ao coração de Deus. Ele se comoveu com profunda compaixão diante da situação de sofrimento de seu povo. Ele tinha algo melhor para eles e não queria que a vida deles fosse consumida na escravidão. Deus sempre desejou o bem-estar do seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11.
Podemos até imaginar a voz de inconformidade de Deus diante disso. Não foi para isso que chamei o meu povo. Não era esse o meu sonho para eles. Tenho algo melhor para esses meus filhos. Vou trazer libertação. Vou levá-los a uma terra de prosperidade e fartura, onde poderão desfrutar dos seus frutos e flores abundantes. Terra que mana leite e mel. Serão livres para viver em família e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Deus chamou Moisés e, com mão forte e poderosa, libertou o seu povo da mão de Faraó. Êxodo 3-13. Ele os guiou em direção à terra prometida e restaurou o que eles haviam perdido na escravidão. Israel liberto para um propósito. Agora eles eram livres. Deus podia realizar os sonhos que tinha para com a nação eleita. Tudo o que perderam como escravos deveria ser recuperado, e o Senhor se encarregou disso. Deus lhes daria descanso, pão e futuro. Descanso. Obviamente, o descanso veio quando cessaram o trabalho escravo no Egito, mas havia outro descanso ao qual Deus queria levá-los. Era o descanso da graça, o repouso do sábado. Era o descansar nas obras que Deus tinha feito, à semelhança da criação. Gênesis 2, versículos 1-3. A restauração do dia de adoração e descanso tinha uma importância fundamental nesse novo momento da história deles. A liberdade desimpediu o caminho para a adoração. Deus estabeleceu a guarda do sábado, que, para muitos, para não dizer para a maioria, havia se perdido. É claro que havia um remanescente fiel, mas a terra da escravidão havia levado quase tudo da herança espiritual do povo. O mandamento do sábado era um símbolo do descanso físico e espiritual que o Senhor queria conceder a eles. Pão. A luta pela sobrevivência deu lugar à vida com base na dependência da provisão diária de Deus. O Senhor lhes mandou o pão do céu, o maná. O milagre de Deus se repetiria a cada dia, durante os 40 anos que passariam no deserto. Deus mandava o pão e eles comiam. Era pão vindo do céu, servido por Deus a cada manhã. Isso deveria ser uma lição permanente de dependência de Deus. Eles só comeriam se Deus mandasse o pão. Deus era o provedor deles e, como sempre, ele foi fiel em enviar sistematicamente suprimentos ao seu povo. Deus preparou uma mesa para eles, mesmo no deserto. Futuro. O futuro agora não mais era sofrer e morrer. O amanhã deles foi redesenhado. Havia uma nova perspectiva de futuro. As delícias da terra prometida. Uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. Com essas garantias de descanso, pão e futuro, Deus tinha alguns propósitos em mente. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Êxodo 5, versículo 1. O povo foi liberto para adorar ao Senhor. Estavam com a mente e o corpo livres das preocupações da sobrevivência e da tirania da opressão. O chamado era para celebrar a presença e as provisões de Deus na vida deles. Mas 5 vezes, Deus declarou o que tinha em mente para o seu povo: deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Êxodo 7, versículo 16, 8, versículo 1, 9, versículo 1, 9, versículo 13 e 10, versículo 3. Servir a Deus representa liberdade para escolher o melhor. Significa participar de um plano maior de vida. Servir a Deus é ter uma ponta do infinito nas mãos e seguir esse fio em direção à eternidade. O foco da vida passou a ser outro, do trabalho escravo, da opressão e do abuso, para a liberdade de celebrar, adorar e servir a Deus. Os israelitas deveriam se concentrar em coisas superiores, que lhes dessem maior retorno, mais realização e sentido para a existência. Deus os queria perto dele. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, versículo 4. Deus os queria mais perto dele.
Agora, pois, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versículos 5 e 6. É como se Deus estivesse estendendo os braços e dizendo: venha aqui, para o aconchego do meu braço, para a segurança do meu consolo. Você é meu. E assim, perto de Deus, eles refletiriam seu caráter bondoso e amoroso para atrair outras nações a conhecê-lo. Seriam o povo de Deus. O Senhor faria deles uma nação de sacerdotes que intercederia pelas nações. Eles ensinariam o caminho que leva a Deus. Em troca, Deus os abençoaria, protegeria e faria deles uma propaganda viva de seus propósitos. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Êxodo 23, versículo 25. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Deuteronômio 4, versículos 6 e 7. A existência deles deveria ser reorientada pela presença de Deus. Eles teriam que aprender um novo padrão de vida. Um novo jeito de viver deveria ser incorporado ao dia a dia de cada um do povo, com base na dependência, no serviço e na adoração a Deus. Eles foram libertos para desfrutar da presença de Deus e para se ocuparem com as coisas dele. É isso o que alegra a vida dos anjos no céu. Era isso que Deus queria trazer para as suas criaturas humanas. Que lindo e abençoado desígnio de Deus para seu povo! E hoje, temos algum tipo de escravidão? Em nosso tempo, infelizmente, ainda há muitas formas de escravidão que subjugam pessoas. O trabalho forçado é a forma mais comum de escravidão moderna, com mais de 27 milhões de pessoas em todo o mundo sendo exploradas. O trabalho infantil é outra forma de escravidão moderna, com cerca de 160 milhões de crianças em todo o mundo trabalhando em condições perigosas e vítimas de exploração. Mas o que dizer dos vícios que escravizam milhões de pessoas? De acordo com um estudo publicado pelo Journal of Sex Research, entre 3% e 6% da população dos Estados Unidos pode ser considerada viciada em sexo. Recentemente, o transtorno do comportamento sexual compulsivo, TCSC, foi incluído na CID, Classificação Internacional de Doenças. Um estudo de 2025, realizado pela Universidade de Chicago, aponta uma prevalência de mais de 10% desse transtorno entre homens e mulheres. De acordo com uma pesquisa realizada em 2017 por um dos sites de pornografia mais populares, ele teve 28,5 bilhões de acessos naquele ano, o que equivale a 81 milhões de visitas por dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtornos relacionados ao uso de drogas e mais de 3 milhões morrem todos os anos em decorrência do uso nocivo do álcool. E a lista dos vícios escravizantes segue, com os jogos de azar, redes sociais, smartphones, workaholics, viciados em trabalho, entre outros. Porém, eu gostaria de chamar sua atenção para uma escravidão que atinge quase todos nós. Tornamo-nos escravos do materialismo e do consumismo. Desde cedo, somos ensinados a nos preparar para trabalhar e adquirir coisas que nos tragam conforto, segurança, facilidades, beleza e oportunidades de felicidade. Aí, passamos a trabalhar, trabalhar e trabalhar para manter nosso nível econômico e social, pagar as contas antigas e fazer contas novas. Tornamo-nos escravos do ter,
Nossas gavetas, armários e guarda-roupas estão abarrotados porque nossa compulsão nunca é saciada. O pior de tudo isso é que, nessa roda viva, não nos damos conta de que as coisas nunca vão conseguir satisfazer os anseios mais profundos de nossa existência. Alguém disse que vivemos para os móveis, imóveis e automóveis. É o império do ter. Agora, podemos ver a ascendência do aparecer e se mostrar. As redes sociais, os likes e as curtidas vão tomando conta do interesse das pessoas de hoje. Viver só para ter e aparecer é uma forma de escravidão. O tempo todo somos seduzidos pelas propagandas e produtos que enchem nossos olhos, invadem nosso olfato, estimulam nosso tato e tocam nossa imaginação. Somos influenciados o tempo todo. Por exemplo, existe algum perfume mais gostoso para os homens do que o cheiro de um carro novo? Isso nos encanta. E os equipamentos eletrônicos? O que falar das casas e apartamentos? Das lojas de móveis que não param de lançar novos modelos e designs que fazem a gente repensar o que temos em casa? E as roupas e sapatos que as mulheres amam tanto? A lista de coisas que tem chamado nosso interesse, produzido desejos e mexido com nossa cabeça é extensa. Não temos descanso. Vivemos em um constante ciclo de insatisfação, sempre querendo mais e mais. Não temos descanso nem paz por causa das dívidas, que estão sempre nos atormentando. Você sabia que as dívidas são um dos principais motivos para a infidelidade nos dízimos e nas ofertas? Muitas pessoas preferem ficar devendo a Deus a ter o nome negativado no serviço de proteção ao crédito. É como se estivéssemos presos em uma roda viva, em um círculo vicioso que não nos permite descansar. Como bem disse Will Rogers, muitos gastam o dinheiro que ainda não ganharam, comprando coisas que não precisam, para impressionar pessoas de quem não gostam. Não temos futuro. Alguém disse: nunca vi um caminhão de mudanças acompanhando o morto para o cemitério. Para o túmulo não levamos nada. Como disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Jó 1, versículo 21. Diante dessa realidade, por que nos desgastamos tanto na busca do ter? Muitas vezes, à semelhança do povo de Israel no Egito, sofremos com essa escravidão e a aceitamos como algo normal em nossa vida. Achamos que existe apenas uma forma de levar a vida e nos acostumamos com essa realidade, mesmo que ela não nos escravize. No entanto, é importante lembrarmos que, embora seja comum, esse tipo de vida não é ideal. Não foi para isso que Deus nos criou. Ele tem sonhos maiores para nós. Precisamos de libertação. Boa notícia! Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8, versículo 36. Assim como Deus suscitou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, o Senhor também enviou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o poderoso de Israel, para nos libertar dessa escravidão que tanto nos prende. Se não for a poderosa mão de Jesus sobre nós, o faraó não nos deixará sair. Somos incapazes de libertar a nós mesmos. O egoísmo que habita em nós, o ambiente em que vivemos, os ensinos e exemplos que recebemos, a pressão social que sofremos e a nossa falta de amor a Deus e ao nosso próximo nos fazem reféns de nós mesmos, do pecado, do mal e do diabo. Precisamos de poder, e o único que tem esse poder é Deus. Ele quer nos libertar para pensarmos em coisas superiores. A revelação nos diz: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, versículo 2. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. Deus deseja que nos envolvamos com coisas que tenham resultados eternos. Apesar de que o povo estivesse sofrendo no Egito, eles se acostumaram com a escravidão. Ser escravo se tornou comum, mas não era normal. Deus nos criou para sermos livres, mesmo que estejamos acostumados à escravidão moderna. Isso está longe de ser normal. Deus tem algo melhor para nós.
Jesus garante o seu pão. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Mateus 6, versículo 25 e 31. E o apóstolo Paulo afirma: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4, versículo 19. No deserto, o pão vinha de maneira sobrenatural, caía do céu. O povo não fazia nada para obter esse pão. Era Deus quem o dava. Hoje, Jesus promete que o nosso pão não vai nos faltar, se confiarmos e dependermos dele. Falando a respeito do justo, Isaías escreveu que o seu pão lhe será dado e a água nunca lhe faltará. Isaías 33, versículo 16. Jesus será o nosso provedor. Isso não quer dizer que não devamos trabalhar pelo pão e só viver de oração, sem fazer a nossa parte. Não é isso. Temos que trabalhar, sim, com responsabilidade e dedicação. Porém, não deveríamos fazer disso a coisa mais importante. Nosso foco de vida e nossas principais energias não podem estar em ganhar dinheiro, mas em estar perto de Jesus. O Salvador disse: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, versículo 19 e 20. O Senhor Jesus nos adverte sobre o pecado de viver em função dos bens materiais, mas parece que não levamos muito a sério o que ele disse nessa passagem. Acreditamos que, ao acumularmos recursos financeiros, isso nos dará segurança no presente ou no futuro. No entanto, essa é uma falsa e perigosa sensação, porque a única e verdadeira segurança vem de Deus, o Senhor da terra e do céu. Por outro lado, acumular tesouros no céu significa investir em coisas que têm valor eterno, coisas que não se deterioram com o tempo, como amor, generosidade, bondade, serviço aos outros e fé. Seria bom se aprendêssemos a viver de tal forma, dependendo tanto de Deus, que nossas ofertas e doações nos colocassem nessa posição de dependência, com base na certeza da promessa. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Filipenses 4, versículo 19. Jesus garante o descanso. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, versículos 28 e 29. Essa passagem é um convite que Jesus faz a todas as pessoas que se sentem cansadas, sobrecarregadas e oprimidas pela vida. E quem não está assim? Ele é quem pode nos libertar do peso de nossas preocupações, ansiedades e incertezas. Jesus não quer que carreguemos nossos fardos sozinhos, mas nos oferece ajuda e alívio para nossa alma. Ele nos chama para deixarmos que Ele carregue nossos fardos. O salmista declara: bendito seja o Senhor, que, dia a dia, leva o nosso fardo. Salmo 68, versículo 19. Jesus garante o seu futuro. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. João 14, versículos 1 a 3. Não se preocupe com seu futuro. Jesus está preparando um lugar para você na casa do Pai. Sua herança está reservada. Sua vida futura está garantida pela promessa fiel de Jesus. Espere por meio da fé em Jesus e você tomará posse da recompensa. Uma vida dedicada a Deus.
William Carey, conhecido como o pai das missões modernas, nasceu em 1761, na Inglaterra, e cresceu em uma família pobre. Apesar de suas circunstâncias financeiras, ele era um ávido estudioso e aprendeu a ler e escrever por conta própria. Com o tempo, ele se tornou um sapateiro e começou a pregar nas igrejas locais como leigo. Em 1785, Carey participou de uma reunião que o inspirou a se tornar missionário. Ele tinha diante de si um mapa do mundo que ele mesmo desenhou, sonhando com a missão. Então, ele se juntou a um grupo de batistas que estavam planejando uma missão na Índia e começou a estudar o idioma e a cultura do país. Em 1793, Carey e sua família partiram para a Índia como missionários. A chegada de Carey na Índia não foi fácil. Ele enfrentou muitas dificuldades, incluindo a morte de seu filho mais novo e a falta de recursos financeiros. No entanto, continuou a pregar e a ensinar o evangelho. Trabalhou na Índia por 41 anos em condições extremamente difíceis e de oposição. Com mais 2 missionários, fundaram 26 igrejas, 126 escolas, conduziram as escrituras em dezenas de línguas e dialetos e organizaram a primeira missão médica na Índia. Ao morrer, o governo mandou içar as bandeiras a meio mastro em honra a um herói que fizera mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Certa vez, perguntaram a Carey: "Qual é a sua profissão?" Ele respondeu: "Sou missionário, mas faço sapatos para sustentar minha família e patrocinar a missão." Se alguém perguntasse para você: "O que você faz para viver?" O que você responderia? "Sou construtor, engenheiro, professor, funcionário público, autônomo, advogado, médico, mecânico, vendedor, dentista, enfermeiro, gestor." O que você responderia? Quem sabe sua resposta poderia ser semelhante à de William Carey: "Sou um missionário, mas para sustentar minha família e custear a missão, eu faço isso e aquilo." Essa é uma mudança de mentalidade sobre o propósito de nossa vida. Ellen White comenta: "Se cada um de nós fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Salvar pessoas deve ser a obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. Somos devedores ao mundo pela graça que nos foi dada por Deus, pela luz que brilhou sobre nós e pela beleza e poder que descobrimos na verdade." Qual é a visão de Deus para a nossa vida? Precisamos pedir que Ele abra nossos olhos e aplique o colírio divino para enxergarmos aquilo que os outros não enxergam, ser quem os outros não são e fazer o que os outros não fazem. Quando alguém se torna seguidor de Jesus e experimenta a libertação que Ele oferece, essa pessoa é inspirada a viver de modo a refletir essa libertação e abençoar outros. Em vez de viver só pela sobrevivência e acumulação de bens materiais, ela busca usar seus recursos e habilidades para ajudar outros e fazer a diferença na vida das pessoas. Essa ideia é expressa de várias maneiras na Bíblia, incluindo em Efésios 2, versículo 10, que diz: "Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas." Fomos criados para fazermos boas obras e sermos uma bênção para os outros, seguindo o exemplo de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Ver Marcos 10, versículo 45. Qual é a sua paixão? Qual é a sua causa? Pelo que você está lutando? Billy Graham partilhou uma carta que um jovem estudante universitário norte-americano escreveu à sua noiva. Ele havia se convertido ao comunismo no México e explicou à noiva por que tinha que romper o noivado. "Nós, comunistas, temos uma medida bem elevada de infortúnios. Vivemos praticamente em pobreza. Entregamos ao partido cada centavo que ganhamos, além do que nos é extremamente indispensável para nos mantermos vivos. Nós, comunistas, não temos tempo nem dinheiro para ir muito a cinemas ou concertos, para filé mignon
ou casas decentes e carros novos. Descrevem-nos como fanáticos. Somos fanáticos. Há uma coisa à qual me dediquei completamente: a causa comunista. É minha vida, minha profissão, minha religião, meu passatempo predileto, minha querida, minha esposa e amante, meu pão e minha carne. Para ela trabalho durante o dia e com ela sonho à noite. Seu apego a mim não diminui, cresce, porém, com o passar do tempo. Portanto, não posso fazer amizades, namorar, nem conversar sem me referir a essa força que impele e guia minha vida. Já estive na prisão por causa de minhas ideias e, se necessário, estou pronto a enfrentar um pelotão de fuzilamento. Você pode discordar da causa defendida por esse jovem, mas não é possível deixar de admirar sua devoção e entrega. Por isso, essa mensagem nos leva a refletir sobre o que nos motiva nesta vida. Será que esse fascínio acontece por Deus e por sua causa? O missionário Paulo escreveu: "Eu de boa vontade gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês." 2 Coríntios 12, versículo 15. Ele havia experimentado o poder libertador de Jesus. Cristo e seu evangelho eram a razão de sua existência. Ele acrescenta: "Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu." Gálatas 6, versículo 14, Nova Versão Transformadora. Jesus quer nos libertar para vivermos por algo maior e que nos dê retorno eterno. Ele nos garante o pão, o descanso e o futuro. Podemos confiar na proposta de vida que ele oferece ou seguir pelo caminho dos desejos da natureza humana. A escolha está diante de nós: liberdade ou escravidão. Hoje, tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, e lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, versículo 19. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.